Irmãos, nunca em toda a história os sinais da vinda de Jesus, né, da volta de Jesus, estiveram tão evidentes quanto na nossa geração. Então, embora cada geração ela tivesse motivos para dizer que Jesus voltaria na própria geração, a nossa, mais do que todas, tem motivos para crer que Jesus ele está voltando na nossa geração. Então, o propósito dessa mensagem não é falar sobre a volta de Jesus em si, mas a minha mensagem aqui para a igreja é que nós precisamos desejar a sua volta. Como igreja, nós precisamos ser uma igreja que anseia pela volta de Jesus. Então, não importa qual que é a sua visão escatológica, não sei o que você crê como escatologia, mas no nosso fundamento de fé cristã, nós cremos que Jesus ele voltará fisicamente para reinar na terra, ele voltará de fato fisicamente. Então, nós não podemos ser uma igreja que se acomoda em viver as promessas, uma igreja que está satisfeita em viver as bênçãos do Senhor, né, que são maravilhosas, que viver as promessas também são incríveis, mas a gente não pode ser uma igreja que está acostumada a viver as promessas, a viver as bênçãos, mas está acostumada com a ausência física de Jesus. Então, a verdade é que Jesus voltará para uma igreja que está mais cativada por ele do que pelas coisas dessa era, não para uma igreja indiferente à sua volta, tá? Então, eu quero que vocês abram aí, se possível, em Mateus 9, 14 e 15, que diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Sim, então esse texto ele fala sobre jejum, muitos falam sobre jejum, mas muitos usam esse texto para falar sobre jejum, mas eu quero dar uma ênfase diferente aqui. Então eu quero destacar três pontos principais que nos ajudam a entender o que a ausência física de Jesus deve gerar em nós, tá? Como igreja. E o primeiro ponto é: Jesus espera que lamentemos a sua ausência. Olha aqui no versículo 15. Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então, peraí, vamos entender aqui. O termo triste no original significa prantear ou lamentar profundamente. Então, se enquanto ele estava presente, seus discípulos não lamentavam, a conclusão lógica é que com a sua ausência ele espera que sentimos a sua falta. Então, esse é o principal ponto. Nós precisamos lamentar, sentir falta da ausência física de Jesus. Então, se não lamentamos sua ausência, talvez é um sinal que estamos muito envolvidos com essa era, tá bom? Então, a gente precisa lamentar, a gente precisa de fato sentir falta que Jesus não está aqui fisicamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é lamentar sua ausência é um sinal de maturidade espiritual. Olha que interessante, no versículo 15, respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Essa palavra convidados, no original, ela, ela, ela é arúrios, que se refere à maturidade. Tá? Então, embora eles não tenham usado a palavra filho aqui, mas convidado, quando a Bíblia vai falar de filiação, ela usa duas palavras basicamente, que é o Hurios e o Teknon. Eu não sei como pronuncia essas palavras de fato, se é Hurios ou Teknon, mas enfim, o ponto aqui é que ele usa a palavra Hurios. E essa palavra, para convidados, quando ele utiliza o termo Hurios, ele está se referindo a pessoas maduras, tá? Então ele espera que quem sinta falta seja os maduros, não as crianças espirituais, porque as crianças estão muito deslumbradas com essa era.
mas ele espera que os maduros, que já conhecem o noivo, que têm um relacionamento com o noivo, eles tenham saudades do noivo, porque eles têm um relacionamento com o noivo, né? Então, quem está espiritualmente maduro jamais estará conformado com a ausência do rei, tá bom? Então, esse é o segundo ponto, que ele espera que os maduros sintam sua ausência. E o terceiro ponto, que eu falei que eram três, Jesus espera para que sejamos intencionais ao lamentar a sua ausência. Jesus disse: dias virão, contudo, em que serás tirado o noivo, e esses dias hão de jejuar. Está lá em Mateus 9,15. Então, como ser intencionais? Ele já diz aqui uma forma de ser intencional, através do jejum, por exemplo. Então, quando eu jejuo, eu abro mão de algo que é vital para mim, para trazer a consciência de que Jesus não está aqui ainda fisicamente, tá? Isso me desperta, isso de fato me mantém vigilante para que eu possa de fato apressar e esperar e apressar a vinda do Senhor, como diz lá em 2 Pedro 3,12. Opa, bati aqui. Então, o jejum é mais do que um ritual, é um lembrete intencional de que ele ainda não voltou. Ao jejuarmos, estamos dizendo: Senhor, te queremos de volta, tá? Então, essa é a ideia de abrir mão de algo vital para que eu lamente a sua ausência e para que eu, de fato, traga isso à consciência. Então, por que que nós devemos desejar a volta de Jesus? Por que lamentar e jejuar? Porque isso nos impede de nos conformarmos com essa era e nos faz trabalhar para apressar a sua vinda. Então, em 2 Pedro 3,12 diz assim: aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, a Bíblia fala sobre esperar e apressar. Então, esse esperar, ele traz uma ideia de consciência. Cara, eu sei que ele vai voltar. Então isso traz a consciência disso constante. E apressar fala de eu, de fato, agir para que isso aconteça, né? Como, por exemplo, diz lá em Mateus 24, que o evangelho do reino deve ser pregado a todas as nações para que venha o dia do Senhor, tá? Então, esse apressar fala de ações e também para a gente se manter vigilante, né? É importante a gente se manter vigilantes, como diz em Mateus 25,13: vigiai e orai, porque não sabes o dia nem a hora. E acima de tudo, esse desejo pela volta de Jesus, essa consciência que ele vai voltar e que eu preciso lamentar, me faz cooperar com o Espírito Santo, como diz em Apocalipse 22,17. O Espírito e a noiva vêm, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Então, resumindo, né, o Senhor espera que nós de fato desejamos a sua volta. Ele vai voltar para uma igreja que sente falta da sua presença física, né, que de fato Jesus ele voltará, nós cremos nisso como igreja, e nós precisamos ser uma igreja que não está acomodada com isso, mas que de fato deseja a sua vinda, a sua volta. Tá bom, gente? Espero que eu tenha conseguido me fazer entender aqui, e Deus abençoe. Até.